Boa tarde para você. Sexta-feira, 21 de julho, o fim de semana chegou. A gente está no ar com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Dá uma olhada nos destaques. Projeto de lei quer obrigar as agências bancárias a terem pelo menos um vigilante trabalhando, mesmo fora do horário de expediente. Levantamento do Centro Público de Apoio ao Trabalhador confirma a estatística divulgada essa semana pelo Ministério do Trabalho. Campinas teve mais vagas fechadas do que ofertas de emprego. Fim de semana vai ser de tempo firme, com sol em toda a região. Veja as temperaturas para sábado e domingo. Saúde e bem-estar. Inverno é a época que os pais também precisam ficar atentos aos piolhos. Na entrevista semanal, a reforma trabalhista. A nova lei começa a valer em novembro e o que pode mudar no seu contrato de trabalho. A gente explica para você. Vamos começar com notícias aqui da Câmara. Um projeto de lei que tramita na Casa quer obrigar as agências bancárias a terem um vigilante mesmo fora do horário de expediente, como durante a noite e aos fins de semana. Vamos entender um pouco aí dessa proposta. Ir ao banco nunca é uma tarefa tranquila. Sempre existe aquela tensão sobre a violência. Eu sou bastante insegura, porque no final de semana você não consegue fazer nem saque e nem depósito por causa dessas contas de explosão de banco, de assalto, essas coisas. Eu faço todas as transações pelo celular para evitar me ir ao banco. Eu converso inclusive com ela, eu falo, se você precisar ir ao banco, me fala, nós vamos juntos, sempre acompanhados. Evitar passar a fazer isso sozinho. Pensando em garantir uma segurança maior ao público que diariamente vai às agências bancárias, o vereador Marcos Bernardelli pretende tornar lei a presença do serviço de segurança enquanto houver movimentação nos caixas eletrônicos, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados. É uma demanda que ela é constatada pela própria categoria e pela representação dos vigilantes aqui em nossa cidade, como também pela própria população, principalmente nos dias de feriados, sábados e domingos, aonde você utiliza os caixas eletrônicos. Então ela visa complementar a legislação federal. Com as pessoas utilizando cada vez mais os aplicativos, os serviços pela internet, este projeto quer garantir mais segurança nas agências bancárias. É claro que se você estiver ali dentro de uma guarita fortemente edificada, já é um alento para o consumidor. Não tenhamos dúvida disso. Um momento muito delicado, principalmente nos dias de hoje. É claro que a população ela pontua e exige mais segurança. E esse item, junto a agências bancárias, com certeza trará mais conforto àquele consumidor que se socorre da sua agência ou do seu trabalho junto aos bancos diariamente. Olha, lembrando que essa proposta ainda passa por análise nas comissões aqui da Câmara. Se receber parecer favorável, segue para votação. Nesta semana, a gente divulgou aqui no jornal os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que mostrou que Campinas fechou mais postos de trabalho do que abriu neste primeiro semestre. Agora, um novo levantamento do Centro Público de Apoio ao Trabalhador confirma este dado desanimador aqui para a nossa cidade. Antônio é trabalhador do setor industrial e está desempregado há mais de 10 meses. Desde setembro, né? Eu trabalhei um mês numa empresa, mas não deu prosseguimento. Então, novamente, estou na luta para conseguir um serviço, né? Realmente, para um serviço novamente. Ele faz parte das estatísticas que apontam que no primeiro semestre de 2017, Campinas e região fecharam o saldo de empregos com números negativos. Na verdade, o saldo do semestre, né, para Campinas e região, ele é negativo em pelo menos mais de 1.000 vagas, né? Houve uma perda de mais de 1.000 vagas. O segmento de atendimento hospitalar se destacou com 156 vagas positivas. Já a área do comércio varejista teve o pior resultado, com 218 vagas negativas.
De acordo com o especialista, o cenário não promete melhorar nos próximos meses do ano. O prognóstico não é, infelizmente, dos melhores, né? Na verdade, o que a gente espera é que, com a aprovação da reforma trabalhista, contrariamente aos que defendiam a reforma, a tendência é que haja um aumento do número de demissões, né? Uma vez que, com a reforma, as empresas podem agora contratar literalmente fora da CLT. O último registro positivo no saldo de empregos aconteceu no ano de 2014. Um dos motivos apontados para a queda constante é a crise econômica e política que o país atravessa. Na verdade, a gente tem, né, uma crise econômica que se instalou com mais força, principalmente a partir de 2015, né? Na verdade, se a gente acompanhar, por exemplo, os saldos a partir de 2011, entre 2011 e 2014, Campinas e região tem um saldo positivo significativo e, na verdade, essa curva, a prevalência de saldos persistentemente negativos coincidem, né, de certa forma, com a agudização da crise política no Brasil. Apesar de todos os sinais, Antônio permanece confiante. Eu acho que provavelmente daqui para até o final do ano, tenho a esperança que as coisas melhorem e que mais oportunidades de emprego surjam, né, para que a gente possa ter o nosso trabalho novamente para a população brasileira, né? E olha, só lembrando, se você, como Antônio, procura uma vaga, na primeira edição do Jornal Câmara Notícia, nós divulgamos sempre, né, os postos de trabalho disponíveis no CEPAT e também outras oportunidades. Tempo firme neste fim de semana, precisa prestar atenção, já que a umidade relativa do ar deve ficar nos 30%, então em estado de alerta. Vamos dar uma olhada nas temperaturas? No sábado, a mínima vai ser de 12 graus e a máxima de 24 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Já no domingo, mínima de 11 e máxima de 25 graus. E a seguir, a gente vai esclarecer dúvidas sobre a nova lei trabalhista, que passa a valer só em novembro. E ainda no Saúde e Bem-Estar, tempo seco e inverno, é época de piolho, então vamos ficar de olho na criançada, hein? Mais informações no próximo bloco. Agora são 5h10. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Nós estamos caminhando para o mundo de obesos, por vários motivos. Primeiro, ninguém mais tem tempo para fazer exercício. Segundo, tudo é botão. E terceiro, as pessoas estão sendo privadas de sono. E a privação crônica de sono leva à obesidade e leva mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Então tem que dormir. Infelizmente, a sociedade não está permitindo o indivíduo dormir mais. Teve um trabalho feito em 1982, onde a maior parte das pessoas dormiam 8 horas por noite. Repetiram isso, acho que foi em 94, 96. As pessoas estão dormindo em média de 5 a 6 horas. Vai pagar um preço alto a sociedade por isso, infelizmente. A chegada dos dias mais frios afasta os doadores e diminui as doações de sangue. Precisamos enfrentar o frio sem perder o calor da solidariedade. Doe sangue também no inverno e aqueça os estoques de nossos bancos de sangue. Temperaturas baixas, solidariedade em alta. Doe sangue. Hemocentro Campinas Unicamp. Informe-se 0800 722 8432.
Voltamos com o Jornal Câmara Notícia, que hoje tem um alerta para os pais. Nesta época que a criançada está de férias, o tempo seco e o frio ajudam na proliferação dos piolhos. Olha só. Sabe aquela coceira no couro cabeludo? Pode ser sinal de piolho. É um problema que quase toda criança teve ou vai ter um dia. Para tirar algumas dúvidas, procuramos uma dermatologista. Os piolhos do cabelo, eles são pequenos parasitas que habitam, que gostam mais dessa região, das regiões pilosas do cabelo, eventualmente parasitam um pouco a sobrancelha e às vezes, em casos de muita disseminação, um pouco dos cílios também. São parasitas bem pequenos que podem ter em torno mais ou menos de 0,2 até 0,4 centímetros no diâmetro maior. Eles têm uma tonalidade acastanhada. Quando o cabelo é castanho, eles misturam bem no cabelo, é pouco visível. Porém, eles colocam um ovo na haste do cabelo, que é chamada alêndia. A lêndia é o ovinho preso por uma substância proteica grudada ao cabelo. Então, as lêndias são facilmente visíveis. E ali é onde eclodem, saem novos parasitas. Eles se alimentam do sangue? Eles picam, mas não é a alimentação deles, não é o sangue. Eles vivem de resíduos córneos, resíduos da superfície tanto de cabelo quanto da pele e picam a pele, mas eles não vivem do sangue. O que provoca a coceira? Alguns tipos de piolhos, eles penetram um pouquinho na pele. Eles ao contaminarem, ao fazerem os seus ciclos ali de sobrevivência, eles entram um pouquinho na pele. Isso é extremamente pruriginoso, dá muita coceira. O caminho deles, a transição deles, a passagem deles pela pele também coça muito. E o resíduo de proteína deles, que fica depositado na pele, também é um fator que gera muita coceira. Como se transmite? Os piolhos, eles são transmitidos de homem para homem, então da espécie humana para a espécie humana. Então nós não nos contaminamos, por exemplo, com piolho de cachorro, nem com piolho de pombo. Eles podem até provocar reações nos homens, mas não é esse piolho que se desenvolve no cabelo humano. Por que as meninas têm mais problemas com os piolhos? Não, eles acometem tanto homens quanto mulheres. Eles se desenvolvem em ambos. Como as mulheres têm um cabelo mais extenso, uma cabeleira maior, então a área de desenvolvimento, de procriação é maior. Não é? Mas os meninos também são muito acometidos. O inverno é a estação preferida do piolho? Eles podem estar em qualquer época do ano, mas geralmente no inverno, como existem mais aglomerados, as pessoas ficam mais juntas, existe aí uma proximidade maior entre as pessoas, então a facilidade de transmissão é maior no inverno. E como é feito o tratamento? Existem vários tratamentos, de acordo com a intensidade. Então, existem químicos, né, que são usados tanto em forma de shampoo quanto de loções aplicadas, né, na área. E aí as formas de aplicação variam de acordo com o produto. Então, tanto na forma de shampoo quanto de loções. Uma parte do tratamento muito importante é a remoção das lêndias. Então, é necessário, além do tratamento de matar o parasita, remover cuidadosamente as lêndias. Então, se usam, às vezes, por exemplo, água com ácido acético, que é vinagre, diluídos em partes, para poder ir removendo, porque ela faz a soltura do ovinho. Então, isso também faz muito bem ao resultado final do tratamento, a remoção de todas essas lêndias. E outro tratamento que se preconizava muito no passado, mas não é um tratamento, é uma forma de diminuir essa disseminação, eram os cortes de cabelo, né? Se cortava muito, porque a área parasitada era menor, a quantidade de parasita era menor. Então, por exemplo, escolas onde haviam muitas crianças parasitadas com o piolho, então às vezes até fazia aquele corte rente do cabelinho, né? Deixava raspadinho, porque a possibilidade de transmissão era menor. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Valeu, Ana Brasil, pelas informações. Agora, olha só. A oposição acusa a nova lei trabalhista de retirar direito dos trabalhadores. Já para o governo, a reforma deve modernizar as relações de trabalho. Essa lei tramitou em regime de urgência no Congresso Federal e foi sancionada pelo presidente Michel Temer neste mês.
passa a valer em 120 dias e ainda deve sofrer alterações por meio de uma medida provisória. Inclusive, esse foi um acordo feito entre a presidência e os senadores para que a reforma trabalhista fosse aprovada rapidamente. Com tanta confusão política, ficou difícil entender o que realmente muda para o trabalhador. Para esclarecer essas dúvidas, a gente conversa hoje com a Lúcia Avari, que é advogada trabalhista. Seja bem-vinda aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Olha, para a gente entender um pouco mais dessa lei, a gente vai assistir agora uma reportagem da TV Câmara dos Deputados que mostra alguns pontos dessa nova legislação. Um dos pontos mais polêmicos aprovados foi o fim do chamado imposto sindical. Atualmente, o pagamento é obrigatório para empregados, sindicalizados ou não, e equivale a um dia de salário do trabalhador. Outro item aprovado é que o acordo entre empresas e trabalhadores vai valer mais do que a CLT, quando tratar de assuntos como parcelamento das férias em até 3 vezes, jornada de trabalho que não pode passar de 12 horas diárias, banco de horas, remuneração por produtividade e trabalho fora da sede da empresa, o chamado teletrabalho ou home office. Esses acordos são coletivos e não podem tratar de direitos como 13º salário, FGTS, direito de greve e licença maternidade. Os trabalhadores poderão fazer acordos individuais sobre parcelamento de férias, banco de horas e jornada de trabalho. Para o empregado com curso superior e que receba salário superior a R$ 11 mil, o acordo sobre outros pontos também pode ser individual. Olha, esses são alguns pontos polêmicos da lei, né, doutora? E para começar, a gente viu sobre o fim da contribuição sindical. Como vai ficar a representação das classes trabalhadoras, né? O fim da obrigação de pagar a contribuição sindical vai tirar força dos sindicatos? Não é ruim para os acordos coletivos, por exemplo? No primeiro momento, o que vai acontecer? Não vai existir mais a obrigação do pagamento daquele dia do seu salário, do salário do empregado, para essa contribuição, né? Não se sabe muito bem o que vai acontecer, mas assim, a crença é que os sindicatos que efetivamente façam a representação adequada, ainda existe o interesse da permanência, né? O que ninguém sabe para onde vai, mas existe sim o risco do desaparecimento, do enfraquecimento, mas o que é certo é que deixa de ter a obrigação do pagamento. E alguns pontos da lei permitem aí acordos individuais para algumas questões, né? Uma delas é o parcelamento de férias. Como vai ficar isso? A empresa pode impor, por exemplo, que o trabalhador tire férias de 10 dias, 3 vezes de 10 dias, como é proposto nessa lei? Ou é preciso mesmo uma negociação, não pode impor? Na realidade, o que foi estabelecido é que você nunca pode ter um mínimo de férias inferior a 14 dias, né? Desses 3 períodos, pelo menos um tem que ser de 14 dias. O que favorece? Existe a possibilidade do parcelamento em até 3 vezes. Então, existe a possibilidade. Existe a obrigatoriedade? Não. Isso vai ser estabelecido entre as partes. Então, a modificação é que antes, com a CLT antiga, isso não era permitido. A regra qual que era? Deveria ser tirado em 30 dias. Hoje tem a possibilidade do parcelamento, né? Quer dizer, com a nova lei, desculpe. Tem também muita dúvida com relação às jornadas de trabalho, né? O que mudou com essa nova lei? É permitido mais horas de trabalho, é isso? Você tem que obedecer o que está na Constituição, que fala que no máximo 2 horas extras por dia, né? Mas o que muda? O que muda é que em algumas categorias é possível se estabelecer 12 horas de serviço, desde que você tenha 36 horas de descanso. Então, o que modifica é que é aceito, por exemplo, no tipo de regime como de hospitais. Então, os enfermeiros normalmente, habitualmente, fazem jornadas de 12 horas, mas obrigatoriamente tem que ter as 36 de descanso. Essa é a grande modificação, porque isso passa a ser aceito. E antigamente tinha discordância, porque muitos sindicatos estabeleciam essa jornada de 12 por 36, mas quando o empregado ia na justiça, na maioria das vezes, aquele acordo era desconsiderado e a empresa tinha que pagar como hora extra, né? A partir da vigência da nova legislação, o que vai prevalecer? Aquilo que foi estabelecido pela categoria. Então, se a sua categoria aceitar a jornada de 12 por 36, ela passa a ser válida, ela não vai mais poder ser discutida na justiça.
como irregular. Tem outros pontos dessa questão do trabalho intermitente, que é essa jornada de 12h36, que a gente vai ver agora aí mais pontos dessa nova legislação na reportagem. Foi aprovada a permissão do trabalho intermitente, ou seja, que o trabalhador seja contratado só por um período específico. O texto diz que ele deve receber direitos como FGTS, férias e 13º equivalente às horas ou dias trabalhados. Quando mover uma ação trabalhista, o trabalhador será obrigado a comparecer às audiências e pagar as custas do processo se perder. O projeto também torna mais rigorosas as exigências para uma ação trabalhista, limita o poder de tribunais de interpretar a lei e onera o empregado que ingressar com a ação por má-fé. O projeto aprovado elimina a exigência de a rescisão contratual ser feita em sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário. O texto também estabelece a possibilidade de jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso, somando 176 horas de trabalho por mês. O tempo gasto pelo empregado para chegar ao trabalho e no seu retorno, mesmo no transporte fornecido pela empresa, não será computado na jornada de trabalho. No caso em que uma empresa adquire outra, passa a assumir as obrigações trabalhistas da empresa comprada. Vamos voltar a falar dessa questão do trabalho intermitente, porque a gente viu aí na reportagem que o pagamento de 13º, FGTS, pode vir parcelado. Como é que vai ficar a aposentadoria desse pessoal que trabalha desse jeito? Esse é o ponto mais difícil da reforma trabalhista e mais criticado, né? Inclusive, uma das sugestões que o Senado impôs é que ele seja retirado da reforma trabalhista. Por quê? Porque, na realidade, a situação do empregado fica muito desprotegida, né? Então, o que se pede é que ele não seja autorizado, né? Que realmente, por medida provisória, ele deixe de existir. Se ele prevalecer, se ele continuar, o que foi determinado? Que a pessoa receba por hora, que a hora seja proporcional ao salário que ele tem por direito na categoria e que o fundo de garantia e o 13º e as férias sejam proporcionais às horas praticadas, né? E que também, em relação à Previdência, ele tivesse a proporcionalidade, mas tudo isso ainda vai ter que ter uma outra legislação que assegure o direito desse empregado, né? A gente viu também um dos pontos sobre a questão do tempo de deslocamento, trabalho-casa, casa-trabalho. Muitas empresas pegam os funcionários em casa, levam até o emprego. Bom, e às vezes acontece um acidente nesse meio do caminho. Hoje a empresa, ela arca com os custos, né, porque faz parte da jornada de trabalho. Tirando esse tempo de deslocamento, como vai ficar essa situação? Se acontecer um acidente, por exemplo, o trabalhador vai ficar desprotegido? São dois pontos. Com relação ao deslocamento, com a nova legislação, deixa de existir o que a gente chamava de hora em itinere. Não vai ter mais direito ao deslocamento, não vai receber essa hora de deslocamento. Mas, com relação ao acidente, o acidente de trabalho, sim. Se ele sofrer em deslocamento, ele continua tendo direito. Tá? Então, são dois pontos diferentes. Então, a hora em itinere desaparece. O acidente continua protegido porque é uma legislação específica da Previdência. Bom, até novembro vão ter muitos pontos aí a serem ajustados. Tem essa medida provisória que ainda deve entrar em pauta no Congresso Nacional. Essas foram as dúvidas de hoje. Muito obrigada pela sua participação, Lúcia. A gente traz você novamente para atualizar conforme essa situação for sendo analisada e votada lá no Congresso. Fico à disposição. Muito obrigada. Bom, se você tem algum tema para enviar para a gente para a nossa entrevista semanal, é só mandar um e-mail para redação@campinas.sp.leg.br. Lembrando que o redação fica redacal, né, sem o cedilha e sem o tio. Bom, a atriz Débora Seco está em cartaz aqui em Campinas e o programa Universo Épico vai mostrar os detalhes da peça. Michel, adianta um pouquinho aí para a gente. Olá, Gabi, e você que está assistindo o jornal Câmara Notícia. Amanhã tem Universo Épico e vamos ter várias notícias de filmes que estão chegando, as estreias de séries e lançamentos de games. Como é a nossa marca, sempre temos uma entrevista para você. E a dessa semana é com a atriz Débora Seco, que está comemorando a carreira dela com a peça Uma Noite Dessas. Todos vocês aí assistindo, quero chamar vocês para comemorarem comigo os meus 30 anos de carreira lá no Teatro Iguatemi Campinas, com a peça Uma Noite Dessas. Você também não pode perder os bastidores do filme Atômica e da série Gypsy.
É nesse sábado, às 2 da tarde. Não vai esquecer, hein? Valeu, Michel. E olha, mais um recado para a gente encerrar. A portaria da Câmara, aqui na Avenida da Saudade, volta a funcionar na segunda-feira. O local estava fechado desde 29 de maio para a reforma. Durante esse tempo, o atendimento aqui foi realizado pela entrada do plenário, na Avenida Engenheiro Roberto Mange, mas o atendimento volta ao normal, então os cidadãos agora podem acessar o Legislativo pela Avenida da Saudade, número 1004, a partir das 9 da manhã até às 6 da tarde. A gente se despede por aqui, até semana que vem. Partiu o fim de semana. Tchau!